Todos estão bem? Espero que sim, porque eu estou ótima. Esperando ansiosamente por esse dia que chegou, claro. Sou professora Diana Ribeiro, professora do oitavo ano de língua portuguesa. Estou aqui para trabalhar com vocês mais um encontro. Sou parda, cabelo preto na altura dos ombros, tenho o olhinho um pouquinho puxado e 1,63 m de altura. Vamos à nossa aula. Nós vamos trabalhar o gênero textual cartoon. Espero que vocês lembrem um pouquinho do que é cartoon, mas caso não lembrem, não tem problema, nós vamos trabalhar aqui. Na aula passada trabalhamos charge. Nessa, nós vamos trabalhar o cartoon e identificar as relações de causa e consequência nas imagens, ou seja, nos cartoons. Vamos? Você lembra, ou você sabe, ou já ouviu falar, ou já estudou cartoon? O que é um cartoon? Na aula passada estudamos charges. São textos muito parecidos, têm diferenças muito sutis, mas ambas as imagens, ambos os textos trabalham a questão da crítica em relação a questões sociais. Uma muito próxima à localização daquela cidade, daquele país, e outra muito próxima ou mais universalizada. Então, vamos ao que é um cartoon. Vamos ver se você consegue relembrar quando eu trouxer aqui algumas definições de cartoon. Cartoon é um gênero baseado em desenho humorístico, com caricaturas do personagem. E o que é caricatura? Caricaturas são deformidades do personagem, geralmente a orelha, o nariz, a boca, o olho, o tamanho da testa, o formato da cabeça. É alguma coisa da característica da pessoa que está sendo caricaturada que se realça. Por exemplo, os dentes, às vezes um olho com uma posição ou outra, um formato ou outro diferente, para mostrar o realce, né, e para tornar humorístico, para dar humor àquele desenho. Então, ele tem um olhar mais específico nas características físicas, tá certo? Então, não esqueçam, a caricatura é um desenho representando algum personagem ou alguém que realmente existiu ou exista com alguma característica física realçada, destacada. Se tiver um olho grande, aí tem um olhão, tá bom? Bom, o outro ponto é apresenta o destronamento do homem. Esse destronamento é o que, professora? Esse destronamento é justamente tirar o homem da posição social em que ele ocupa e colocar na posição meio ridícula, assim, ridicularizando a posição dele. O ser humano, por exemplo, quando ele destrói a natureza e você tem um cartoon colocando esse homem como um predador da natureza. Vou usar esse exemplo para ficar mais claro. Aquele que destrói o ambiente em que vive, aquele que desconstrói toda uma natureza belíssima, rica de recursos e que está destruindo em prol de benefícios próprios, para se beneficiar, não sabendo ele que está se prejudicando. Então, coloca esse destronamento, se ridiculariza essa posição social, critica essa posição social. Requer do leitor conhecimento de mundo. O que é esse conhecimento de mundo? A sua vivência. Basta viver para ter conhecimento de mundo. À medida que você vai vivendo, os anos vão passando, você vai tendo experiências, resolvendo problemas, momentos felizes, momentos alegres, você adquire o famoso conhecimento de mundo. Já o cartoon, ainda na questão dos fatos e dos temas, você tem o retrato, né, dos fatos universais, como temas que variam em outras partes do mundo. Geralmente o cartoon ele é entendido em qualquer relação, em qualquer cidade, em qualquer país, ou pelo menos na maioria dos contextos sociais, nas realidades hoje, você consegue compreender a noção de bem e de mal, de anjo e demônio, de guerra e paz, de alegria e tristeza. Então, sempre nessa questão dual e oposta. O bem e o mal são questões opostas, a paz e a guerra são questões opostas. Então, eles denunciam esses aspectos. A questão da preservação da natureza e a poluição é possível compreender em qualquer região do planeta.
Você olhando um rio poluído, é muito fácil você identificar, sem que tenha uma palavra escrita que está se tratando, que está falando do meio ambiente, da poluição desse meio ambiente. Há publicações de cartoons em jornais e revistas, sejam eles meios físicos ou eletrônicos. E nas redes sociais você encontra muito também. Transmite a mensagem por meio das expressões dos personagens, que exigem um olhar atento do leitor. Professora, como é essa transmissão dessa mensagem? Qualquer olhar, qualquer posicionamento, uma ausência da boca, às vezes, simboliza o silêncio. Um olho fechado simboliza impaciência, pode simbolizar paz. Então, você pode entender a mensagem por detalhes dos personagens. Um outro ponto é que poucas vezes há texto escrito na interação verbal ou diálogo verbalizado. Bom, o cartoon ainda retrata situações mais comuns do cotidiano na sociedade. Por exemplo, a relação do homem com a natureza. Quando ele preserva essa natureza, é um olhar. Quando ele destrói essa natureza, é outro olhar. A relação entre pais e filhos dentro do ambiente doméstico, ou o filho que se isola por conta de jogos e de internet. Essa relação também é alvo de crítica apresentada no cartoon. Crítica indivíduo em relação às suas funções sociais e os acontecimentos reais ou fantasiosos. Como assim? A função social do homem em relação à natureza é preservá-la. Quando ele destrói, ele é objeto de crítica. A função social da educação é promover o desenvolvimento na sociedade. Quando a educação está em processo de declínio, de queda na sua qualidade, ele é objeto de crítica. Então, essas funções sociais do homem em relação, por exemplo, a função social, a função do homem em relação ao consumo, é consumir o que é necessário. Caso contrário, quando tem o exagero do consumo, que é o consumismo, ok? Outro ponto é o contexto independe da cultura e da época. Quer dizer o quê? Vai falar da pobreza, por exemplo, ela ainda é bastante contextualizada, bastante pertinente ao tempo de hoje, ao tempo atual, mesmo que tenha sido produzida há 10 anos atrás. Então, por isso que chama-se atemporal, porque ultrapassa a linha do tempo e exige do leitor nada mais, nada menos que percepção de que não mudou há 10 anos atrás, não mudou nada para o presente. De 10 anos atrás para o presente, não houve mudança. Por isso que essa mensagem, esse tema, ultrapassa o tempo. Causas e consequências nos cartões. Até aqui, espero que vocês tenham entendido um pouco sobre cartão. Causa e consequências. Causa. O que é princípio, razão, motivo ou origem de algum evento ou acontecimento? Aquilo que deu origem a algum acontecimento. Provocou, proporcionou, ok? Consequência é o que resulta ou é produzido por causa de, efeito de, ou resultado de, né? É uma resposta a determinado acontecimento ou ação de alguém. Nossa, confuso isso. Vamos a um exemplo. O homem está poluindo o meio ambiente. Por isso, está havendo desastres ambientais. Destruição do meio ambiente provocada. A destruição do meio ambiente provocada pelo homem é uma causa dos desastres ambientais. Agora vamos trabalhar isso nos cartoons. Observe esse cartoon. Isso está acabando com o rio. Olha a expressão dos peixinhos, quantidade de lixo que tem na água, o despejo, né? A tubulação despejando lixo ainda mais no rio e a coloração da água não está legal. Então, qual é a crítica? Poluição do meio ambiente provocada pelo homem, ok? Qual é a crítica? Poluição do meio ambiente provocada pelo homem. A partir dessa crítica, você analisa as causas e consequências. Causas. O homem joga lixo no mar. Confere? 2. Falta de coleta seletiva. Olha só. E falta de consciência. Qual seria o primeiro aí?
A falta de consciência, porque se o homem tivesse consciência, não jogaria lixo no mar. E se o homem tivesse consciência, faria a coleta seletiva. Quais são as consequências marcadas por esta causa? Poluição dos mares e rios, morte dos animais marinhos, doenças diversas para o homem no consumo e contato. Quando ele consome ou ele tem contato com a água suja, poluída por ele mesmo, ele pode desenvolver algumas doenças. Vamos continuar. Nessa aqui. Parece que é João e Maria, vamos pensar assim? Na casinha da bruxa, pedindo na casinha de doces da bruxa, dentro da floresta, pedindo frutas, substituindo o doce, pedindo a substituição do doce artificial pelo doce natural, que é o doce das frutas. Causas. Substituição dos alimentos naturais pelos artificiais, vocês conseguem verificar isso? Consumo excessivo de alimentos industrializados e falta de consciência alimentar, porque quando eu tenho consciência alimentar, eu nunca vou fazer uma substituição de frutas por doces ou alimentos artificiais, ou vou fazer o consumo excessivo disso. Eu posso consumir, porque nada me impede de consumir, a menos que eu tenha alguma questão de saúde, mas eu preciso ter consciência. Consequências. Doenças de ordem alimentar como diabetes, pressão alta, obesidade, colesterol alto. 2. Desvalorização dos alimentos naturais como frutas, legumes e verduras. No caso do cartoon aqui, ele está sinalizando a fruta, mas eu estendi para a questão dos legumes e verduras. Outro ponto, observe essa imagem maravilhosa, esse cartoon maravilhoso, essa crítica. Qual é a crítica? Vícios dos meios eletrônicos, vícios da internet, das redes sociais, vício, ok? E aí, enquanto alguém está caminhando lá atrás, com um fonezinho, um celular, um fone de ouvido, celular, o outro está desnudo de aparelho eletrônico, ele tem um celular na cintura, um preso à cabeça, uma caneta, um relógio, que é um instrumento também da nova tecnologia, e um relógio de pulso, né? Porque relógio sempre existiu, mas o de pulso, e um notebook preso aos meios virtuais. Vamos às causas e consequências. Vamos analisar as causas. Uso excessivo de recursos tecnológicos, vícios da internet, aparelhos eletrônicos e redes sociais. Consequências: dificuldade de socialização, individualismo e egoísmo, dependência emocional da internet. Eu vou me prender à dependência emocional da internet. Quais são os sinais? Como perceber? Quando a pessoa está sem internet ou sem um celular, por exemplo, essa pessoa está no momento deprê. Como assim? Os sinais: isolamento no quarto, ou fica de cara feia, mal-humorada, ou se expressa de forma arredia e às vezes agressiva com os familiares, ou quer dormir, porque é uma forma de apagar a ausência do aparelho ou da internet, e comer excessivamente. São alguns sinais das dependências das redes sociais, da internet, de aparelhos eletrônicos e de jogos. Com isso, outra consequência dessa dependência emocional é a dificuldade de socializar-se com os próprios membros da família. O individualismo, pensar apenas no eu, no eu, no eu, certo? Então, esse é um ponto consequência das dependências das redes sociais, da internet, de jogos e dos meios virtuais. Aqui, nosso final. O que estudamos? Cartoon, causas e consequências. Cartoon é um gênero imagético, é um gênero que envolve caricatura, personagens e críticas sociais. Causas, a origem, o início, o princípio de algum acontecimento. Consequência, bom, é o resultado, é a resposta à causa, ok? Oba! Chegamos a uma parte bastante interessante, o nosso desafio. Escreva um pequeno texto para as pessoas que moram com você sobre a importância de uma alimentação saudável.
Não se esqueça de explicar as consequências de alimentação inadequada para a nossa saúde. Então, pense no cartoon, analise o que conversamos ao longo da aula e analise um pouco também a sua vida e as pessoas que convivem com você, como é a alimentação e qual seria a melhor alimentação, a importância e as consequências de uma alimentação não saudável e a consequência ou as consequências de uma alimentação saudável, ok? Conto com você. Escreva e apresente para o seu professor. Convido você a apresentar isso para o seu professor, para que ele veja que você também está produzindo com a gente aqui, tá certo? E ele perceba em você um interesse e só você tem a ganhar. Com esse desenvolvimento, com os exercícios, só você tem a ganhar, que é o crescimento a partir do conhecimento. Beleza? Eu deixo aqui para vocês o meu grande beijo e até a próxima aula. Espero que tenham compreendido. E caso não tenham compreendido, mande para o Tira Dúvida, ok? Grande beijo.